A crise turca tem exposto a vulnerabilidade de economias muito dependentes dos capitais estrangeiros. Desde o início do ano e da aceleração do aumento dos juros nos Estados Unidos, as moedas destes países vêm se desvalorizando. No início dessa semana tivemos um impacto no dólar, o real teve uma queda expressiva. Para falar sobre esse assunto, sobre essa tensão e o impacto na economia brasileira, eu converso agora com o economista Pedro Coelho Afonso. Pedro, bom dia, seja bem-vindo. Bom dia, obrigado pelo convite. Pedro, tivemos uma certa calmaria agora, né? Uma trégua nesse efeito, né, da crise turca. Eu queria que você explicasse, né, como é que a gente pode entender o impacto disso, por exemplo, na cotação do dólar, né, e a desvalorização do real. Qual o efeito dessa crise para a economia brasileira? Então, na verdade, acho que o principal impacto em relação à questão desse problema na Turquia é justamente a confiança dos investidores nos mercados emergentes. A gente vem percebendo nos últimos tempos que essa confiança ela já estava um pouco sob revisão, porém agora com essa questão da Turquia ela ficou um pouquinho mais nítida. Realmente o principal ponto que a gente vai sentir se ocorrer um impacto mais expressivo vai ser no câmbio. Porque justamente quando os investidores internacionais eles percebem algum problema em algum dos mercados emergentes, eles acabam se assustando e preferem ir para os mercados mais sólidos, para as economias mais desenvolvidas. Havia uma preocupação, né? Um temor de que essa crise monetária na Turquia teria um efeito dominó em outros mercados emergentes, incluindo o Brasil. O senhor acha que o Brasil está livre disso? Quer dizer, lembrando que a gente também está aí tão perto, né, das eleições. Como é que o senhor vê essa situação? O Brasil tem uma quantidade de reservas bem grande, que eu acho que ele consegue, pelo menos nesse curto, médio prazo, passar sem nenhum grande tsunami. O grande ponto é que eu acho que os nossos problemas internos hoje, eles são mais preocupantes do que uma possível crise na Turquia ou em algum outro país emergente. Você sempre tem, sim, pequenos impactos, é natural, porque o investidor, ele não gosta de risco, principalmente o investidor estrangeiro de mercados maduros. Ele, quando entra no mercado emergente, o que ele menos quer é algum tipo de risco. Eu acho que isso acaba, sim, no nosso caso, sendo mais um argumento para ele tirar um pouco botar um pouco o pé no freio em relação à questão de investimentos no Brasil. Mas acho que algum grande solavanco na economia brasileira a gente não vai ver. Principalmente porque os nossos problemas internos são muito maiores do que esse problema na Turquia hoje. Então, na sua opinião, essa crise na Turquia não afeta muito, no caso, o Brasil, é isso? Então, não é que na verdade ela não afeta, ela pode sim vir a afetar, mas exclusivamente em relação ao câmbio, porque os investidores estrangeiros eles tiram dinheiro daqui e levam os dinheiros para os mercados mais maduros, para os mercados sólidos. O que pode acontecer, na verdade, é nesse curto prazo você ter sim um pouco de volatilidade no câmbio, mas ao meu ver, no médio prazo, nada muito significativo. Isso não é o que efetivamente vai fazer alguma grande diferença, considerando todos os outros pontos do cenário brasileiro que a gente vem vivenciando nos últimos tempos. Para a gente entender um pouco, né, desse momento dessa crise da Turquia, quer dizer, é uma crise monetária, né? A gente teve aí a lira turca acumulando a queda de mais de 40% frente ao dólar somente este ano, não é isso? Não é isso, sim. E essa situação foi agravada também com a política americana, né, de Donald Trump, de aumentar a taxa sobre o alumínio, né, o aço e o alumínio. Sim, foi isso mesmo. A lira, ela acabou sofrendo uma grande desvalorização, né? A Turquia, ela vem sendo a vedete, uma das vedetes emergentes dos últimos anos, né? Muitos dos investidores internacionais procuraram a Turquia, entendendo que era um mercado muito sólido, que era um mercado que estava começando a se desenvolver. Por isso que ela, no caso dos emergentes, ela é um tanto quanto recente. Mas acho que o grande agravante mesmo foi essa questão da política do Trump, que acabou gerando mais instabilidade política mesmo do que um grande problema monetário. Mas claro que o mercado ele acaba reagindo a qualquer tipo de
intempere tanto em termos políticos como em termos econômicos. Mas, ao meu ver, foi muito mais uma questão política, um desentendimento político do que propriamente um problema muito grande de liquidez. Mas essa desvalorização da lira, ela acaba sendo consequência desses últimos anos que você teve uma grande enxurrada de investimentos na Turquia. A Turquia, ela vem sendo um mercado vedete. E agora parece que os investidores eles começaram a dar uma refreada, e não só na Turquia, como em outros emergentes também. Né? Os emergentes, eles, principalmente por essa questão da política do Trump, eles acabam ficando muito mais vulneráveis do que eles foram nesses últimos anos, que a gente tinha um Obama muito mais paz e amor, né? Uhum. E pra gente, os nossos vizinhos, né? Venezuela numa crise profunda, dramática, né? E também a Argentina. Eu queria que você comentasse isso para os efeitos, nossos vizinhos, né? Também, no caso da Argentina, o principal parceiro comercial do Brasil, né? Na América do Sul. Então, a Argentina é um mercado que ele vem se estabilizando também nos últimos tempos. O Macri, ele fez um grande governo, ele vem fazendo. Tudo isso acabou tornando a Argentina, eu acho que talvez não tão vulnerável como ela estaria há 10 anos atrás. A Venezuela, usando uma expressão coloquial, ela é praticamente um carro-bomba. Ela vem, sim, ela é uma economia que está muito massacrada. Então, ela tem, sim, uma grande capacidade de os impactos nela são muito maiores do que numa economia como o Brasil. E a gente também tem que lembrar que o Brasil, ele é, talvez, em termos territoriais, 5 ou 7 Turquias, em termos econômicos também. A própria Argentina, o Brasil, ele é 3, 4 vezes uma Argentina. Bom, a Venezuela não dá nem pra gente saber, porque os dados não são muito confiáveis, mas em relação à Venezuela, o Brasil deve ser umas 10, 15 Venezuelas. Então, a gente, para os impactos na gente, são muito mais difíceis. Mas a Argentina, eu não vejo um grande problema no curto prazo. Eu acho que ela está, assim, estabilizada. Agora, a Venezuela, qualquer pingo ali vira uma enxurrada, vira um dilúvio. Uhum. Bom, muitíssimo obrigada, tá? Pela participação, pelas explicações. O senhor acredita, então, que estamos agora, pelo menos por enquanto, o Brasil, né, tem base sólida, o senhor disse aí também em relação às reservas, não deve ter um impacto muito grande em relação a essa tensão aí na Turquia, dessa crise monetária do país, né? Não, inclusive o mercado ontem, ele acabou reagindo de maneira positiva. A bolsa, você acabou não tendo nenhum impacto muito grande na bolsa, e normalmente você teve até um movimento curioso, né, antes de ontem, que foi o dólar subindo e a bolsa subindo, o que normalmente é um movimento contrário. Ontem você já teve um movimento mais natural, que são os opostos, né? Bolsa sobe e dólar cai, mas você tem no curto prazo, realmente, o Brasil, eu acredito que um solavanco na Turquia não tem capacidade de criar nenhum impacto muito maior, porque o mercado brasileiro também está machucado, visto tudo isso que a gente vem vivendo, né? Essa instabilidade política, essa incerteza jurídica. A gente está com um cenário interno muito mais complicado do que algum problema turco. Tá certo, Pedro, muito obrigada mais uma vez pela participação, um ótimo dia para você. Para vocês também, para todos os ouvintes, obrigado. Eu conversei com o economista Pedro Coelho Afonso.